Fala galera que se liga no futebol italiano, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Se inscreva no canal e ative o sininho, todo dia um novo vídeo de futebol italiano para você. Meus amigos, eu peço mil desculpas, como prometi trazer um vídeo sobre o campeonato italiano sábado e outro domingo. Tive alguns problemas com a internet nesse final de semana, então ficou um pouco difícil trazer os vídeos para você. Então vamos fazer um resumo bem rápido do que aconteceu, né, nesses jogos do final de semana, os jogos de hoje, né, também, e projetar os jogos de amanhã. Então, sábado teve Torino e Parma, né, e Verona e Cagliari. Torino e Parma ficaram no empate de 1-1, como a gente tinha falado aqui, seria um jogo equilibrado, né? A gente até acertou na previsão, né, que era de um empate ou vitória do Parma, né? O gol do Torino foi do Inculu e o gol do Parma foi do Cuca, né? E o Verona, né, ganhou de 2-1 sobre o do Cagliari, né? O jogo aconteceu em Verona, né? Como a gente previa, vitória do Verona ou empate também. O Verona tinha um ligeiro favoritismo, né, pela sua campanha em casa. O Verona ganhou de 2-1 com 2 gols de Carmine e o Simeone, né, descontou para o Cagliari. O interessante desse jogo aí foi que o Borini foi expulso, né? Então, no final do primeiro tempo, e o que aconteceu? Que o jogo ficou equilibrado até o final, né? Porque o Cagliari foi para cima e o Verona teve que se segurar de toda maneira, né? O Borini foi um pouco irresponsável, né? Neste jogo. E agora a gente traz, né, os jogos de domingo, né? A Atalanta passou o carro, literalmente, sobre o Sassuolo, né? A Atalanta voltou daquele jeito, né? O ataque, o melhor ataque do futebol italiano voltou de uma forma espetacular, né? Com o Djimicic fez um gol, o Zapata fez 2, o Bourabia fez o contra, né? E fez a favor também, né? A favor do Sassuolo. E esse jogo aí botou a Atalanta, afastou a Atalanta da Roma, né, que está em quinto lugar. A Atalanta ficou em quarto, continuou em quarto lugar, mas aumentou a distância para 51 pontos, né? E o Sassuolo continuou no meio da tabela, né, com 32 pontos. Dificultou um pouco, né, o objetivo do Sassuolo de chegar ali perto da galera que disputa a Europa League. Tá ali no meio da tabela, né, numa situação um pouco complicada. E tivemos também, né, no domingo, o jogo da Inter, né, contra a Samp, que acabou com a vitória da Inter, né, por 2-1, com os gols de Lukaku e Lautaro Martinez. A Inter diminui a diferença, né, para a Lazio, que cai para 5 pontos, né, lembrando que ainda está na terceira colocação. Ainda aspira correndo por fora numa chance de título, né, mas que eu considero um pouco difícil, né? A diferença para a Juventus é um pouco grande ainda. Então foi um bom resultado para a Inter, pelo menos para se manter na briga, né? E hoje, né, tratando dos jogos de hoje, tivemos o início da 27ª rodada. Lembrando que esses jogos anteriores são jogos que estavam atrasados, né? Antes que o campeonato tivesse parado por causa da pandemia. Então hoje tivemos a Fiorentina e Breccia, com resultado péssimo para a Fiorentina, né? Visto que o Breccia é o lanterna, praticamente rebaixado. Não vejo possibilidades do Breccia se salvar, né? Apesar, e sem contar com os problemas de bastidores que está acontecendo no Breccia. Então muito difícil o Breccia de salvar. Então a Fiorentina se complicou em casa, né? Empatou 1-1 com o Breccia, com Donnarumma marcando de pênalti para o Breccia e o Pezzella descontando, né? Empatando o jogo, melhor dizendo. Resultado péssimo para a Fiorentina, que ficou na 13ª colocação com 31 pontos. Se não abrir o olho, se não começar a pontuar, vai encostar na galera ali que está brigando contra o rebaixamento. Vamos lembrar que o primeiro na zona de rebaixamento, que é o Lecce, né? Ele tem 25 pontos, a Fiorentina está com 31. São 6 pontos apenas, né, de diferença. Então é bom, né, a Fiorentina abrir o olho, né? Começar a pontuar, porque
tem uma situação complicada. E sem contar que o próximo adversário da Fiorentina é a Lazio, né, que está na segunda colocação e briga pelo título. Então a Fiorentina, é bom a Fiorentina abrir esse olho aí. E o Breccia continua, né, com 17 pontos na última colocação. Uma situação muito difícil se livrar do rebaixamento. Tivemos um jogo entre Lecce e Milan, né? O Lecce, que é o primeiro, é o único time que eu considero que ainda pode se livrar do rebaixamento, né? Tomou uma piaba dentro de casa para o Milan, né? O Milan passou o carro também, como a Atalanta tinha passado o carro. Os gols do Milan foram do Samu Castilheiro, do Bonaventura, Rebic e do Rafael Leão. E descontou para o Lecce o Mancuso, né? Com um pênalti um pouco polêmico, né? Vamos dizer, né? Eu, na minha visão futebolística, não vi pênalti não, mas enfim. Isso aí deixaremos para os especialistas do VAR, que o pênalti o VAR avaliou e achou pênalti, né? Mas enfim, eu não concordei com a marcação desse pênalti não. Mas uma coisa que eu destaco desse jogo aí foi funcionar, né? Funcionar os dois atacantes, né, que o Milan contratou nessa temporada, o Rebic e o Rafael Leão. O Milan tem encontrado problemas para fazer gol nessa temporada. O time cria e não marca, né? É uma característica deste Milan, né? Então eu creio que o lado positivo dessa vitória aqui recoloca o Milan na briga pela última vaga, né, da Europa League. O destaque positivo é isso, né? Desses dois atacantes que chegaram nesta temporada marcando. O Milan passou o Verona de novo, se recolocou em 7º lugar, na última vaga para a Europa League, com 39 pontos. Né? Ainda aspira de uma forma assim, bem distante a última vaga, né, da Champions League, mas a Atalanta não parece que vai diminuir o ritmo, né? Então isso aí é um pouco complicado para o Milan. O objetivo maior do Milan é se classificar para a Europa League, né, e tentar se classificar para a fase de grupos, né, que é um objetivo mais plausível, né, para o Milan. E o Lecce continuou, né, na 18ª posição com 25 pontos. Ainda está bem vivo na briga para fugir do rebaixamento. E o outro jogo foi o Bolonha e Juventus, né, que a Juventus confirmou seu favoritismo e ganhou fora de casa, né, de 2-0, com gol de pênalti de Cristiano Ronaldo e outro de Dybala. Muita gente não achou pênalti, né, para Juventus. Eu revi 3-4 vezes. Eu também não marcaria o pênalti, mas eu acho o jogador puxa, né, dentro da área. Então a gente não pode questionar. O jogador do Bolonha assumiu o risco, né, puxando a camisa, né, mas eu não achei pênalti. Se alguém que achou pênalti aí, pode falar aí nos comentários que a gente papeia sobre isso. Então a Juventus abriu 4 pontos da Lazio, né, com essa vitória muito importante. E o Bolonha parou ali, continuou na 10ª posição com 34 pontos, ainda aspira à última vaga da Europa League, mas eu acho um pouco difícil, né? O time do Bolonha é um pouco irregular, eu acho que não tem força, né, para chegar nessa última vaga da Europa League. E os jogos de amanhã, né? Teremos Spal contra o Cagliari, né? O Spal, que também é outro que está praticamente rebaixado, né? Difícil, né, chegar para fugir do rebaixamento, muito complicado. O Cagliari, que aspira ainda a uma chance de última vaga, é o jogo para ganhar. Se não ganhar, tchau e bem, essa próxima temporada está aí e pode até se preocupar, né, com a galera que vem ali brigando contra o rebaixamento. Para a galera, as previsões, né, para a gente fazer as previsões, eu prevejo um jogo que a vitória seja do Cagliari ou o empate, né? É o mais provável de acontecer neste jogo. O outro jogo é Verona e Napoli, um grande, para mim, o melhor jogo, né, dessa rodada, dos jogos de amanhã desta rodada, né, melhor dizendo. O Verona, que faz uma campanha sensacional, né, para o time que veio da Série B,
um time muito difícil de ser vencido em casa, joga em casa contra o Napoli, que é um time que tem crescido, né? E o Napoli já está classificado para a Europa League, mas ainda aspira uma chance pequena, né? De chegar à Champions League, né? Então esse jogo aí é um jogo legal, né? Que eu botaria como empate, né? O mais provável de acontecer nesse jogo é um empate, mas eu botaria um leve favoritismo para o Napoli, né? O Napoli tem um leve favoritismo nesse jogo, apesar do Verona ser um time encardido em casa, né? E temos um outro jogo de Genoa e Parma. O jogo vai acontecer amanhã, né? Em um jogo complicado para o Genoa, que precisa da vitória para fugir, né, do rebaixamento, né? O Genoa não tem feito uma boa temporada. O Genoa sempre foi um time em Gênova, um time muito difícil de ser batido. Essa temporada não tem tido bons resultados em casa também. Então eu acho um jogo enrascado para o Genoa. E o Parma é um time um pouco irregular que ainda briga por vaga na Europa League também. Mas nesse jogo minha previsão é uma vitória ou um empate do Genoa. Pelo momento o Genoa vai dar tudo para ganhar esse jogo. E o último jogo de amanhã é Torino e Parma, né? O Torino, que está se aproximando dessa briga aí contra o rebaixamento, né? Já afastou toda a possibilidade de chegar à última vaga da Europa League, né? Um time que a gente não entende porque que está nessa posição, né? Mas briga uma briga direta, né? Contra o Udinese. Os dois estão ali muito próximos, né? Um com no 15ª, outro na 14ª posição, os dois empatados em pontos, em 28 pontos. E o jogo, como é em Turim, eu boto, né, que o Torino tem uma certa vantagem, né? Eu creio que esse jogo deve dar Torino ou empate, né? O que vocês acharam dessas previsões, né? O que vocês acharam dos jogos, né, atrasados, os primeiros jogos, né, desta 27ª rodada? Comentem aí. E amanhã a gente volta para falar do resultado desses jogos e planejar os próximos jogos. Abraço para vocês e uma boa noite.